Descobrindo a verdadeira posição dos chakras. Podemos observar o interior do corpo com um scanner de emissões moleculares e ver as micro-ondas que partiam de cada chakra e localizá-los com precisão. No entanto, descobrimos que as imagens que partiam desses chakras nem sempre se localizavam onde alguns dos livros dizem que estariam. Por exemplo, muitos livros que li afirmam que o 13º chakra estaria em algum lugar a uns 4 a 6 dedos acima da cabeça, mas não havia nada lá. Procuramos nesse lugar, porque era o que os livros afirmavam, mas ainda assim não encontramos nada ali. No entanto, quando fomos ao lugar indicado pelas geometrias, que é no comprimento da mão acima do alto da cabeça, pronto, ali estava. A tela do computador se iluminou por causa da atividade. Outra diferença óbvia foi o 3º chakra do sistema de 8. De acordo com a maioria dos ensinamentos das artes marciais e muitas filosofias hindus, o 3º chakra está a 1 ou 2 dedos abaixo do umbigo. No entanto, não encontramos nada ali também, nada. Cansamos de procurar naquela região, mas o encontramos no lugar mais óbvio, também previsto pelas geometrias. Se olhar para os centros geométricos absolutos do umbigo, vocês encontrarão ali o 3º chakra. Desconfio que em algum momento da história cometeram essa mentira sem maldade. Tentavam torná-lo secreto porque sabiam que esse chakra é um local muito importante. E acho que distorceram a informação de propósito. O segredo por meio da distorção nas ciências e nas questões religiosas e espirituais, especialmente nos últimos 2000 anos, tem sido uma constante. Um mapa dos chakras na superfície do corpo. Outra coisa que os egípcios afirmavam sobre o sistema de 13 chakras é que os centros são encontrados topograficamente, sobre a superfície do corpo e espaçados igualmente. Os chakras verdadeiros não são espaçados igualmente dentro do tubo respiratório, mas os pontos de entrada são espaçados igualmente sobre a superfície do corpo. E eles estão separados exatamente pela distância entre os centros dos olhos. A distância entre os seus olhos é a mesma distância entre as extremidades do nariz e a extremidade do queixo e diversos outros locais pertinentes do seu corpo. Se estiverem com sobrepeso, isso não vai funcionar, mas podem tentar. Façam essa distância a sua unidade de medida. Então deitem-se sobre uma superfície plana rígida como o chão e ponham um dedo no seu períneo. Isso localiza o chakra da sobrevivência, o 1º chakra. O períneo é o pedaço de pele localizado entre o ânus e a vagina nas mulheres e entre o ânus e o escroto nos homens. Medindo a partir dali um comprimento sobre a superfície do corpo, irão marcar o 2º chakra, o chakra sexual, que se localiza sobre ou logo depois do osso pubiano. Medindo para cima a partir do chakra sexual, descobrirão que o seu polegar irá direto para o centro do umbigo, localizando o 3º chakra. Uma medida além do umbigo e o seu polegar irá exatamente para dentro da boca do plexo solar, o 4º chakra do sistema de 13 chakras. Saindo mais uma medida, chegarão ao 5º chakra, o chakra crístico, o 1º chakra do coração. Ele se localiza um pouco acima do externo. Tomando a medida seguinte, ela marcará exatamente o 6º chakra, que é o 2º chakra do coração. O 1º chakra do coração, que é mais primordial, é o amor universal incondicional por toda forma de vida. É o amor por Deus, ao passo que o 6º chakra é o amor por parte da vida. Se você se apaixona por uma pessoa, sente isso nesse centro superior. Mesmo que se apaixone por um planeta, desde que seja uma parte da realidade, não importa o tamanho, você o sente no coração de cima. Ambos os chakras do coração estão nas teclas brancas da escala cromática. Isso é muito importante porque acontece que é exatamente onde o semitom está localizado.
entre eles no sistema de 13 chakras. Medindo mais uma vez, lembre-se, vocês precisam estar deitados sobre uma superfície plana. Verão que o polegar cairá sobre o pomo de Adão, se forem do sexo masculino. É claro que no sexo feminino esse não será o caso, portanto será mais difícil de encontrar. Esse é o 7º chakra da escala cromática. Ao tomar a medida seguinte, ele cairá sobre o seu queixo, que é o chakra número 8. O ponto do chakra sobre o queixo é realmente muito importante. Raramente se comenta sobre isso, embora o Yogi Bhajan tenha falado a respeito nas suas palestras aos discípulos. Ele o considera um dos chakras mais importantes. Medindo novamente, chega-se ao nariz, que é o ponto do 9º chakra, e quando se toma a medida seguinte, toca-se o 3º olho, o 10º chakra. Mais uma medida e marca-se pouco acima do alto da testa o 11º chakra, o lugar que chamamos o chakra de 45 graus, sobre o qual comentarei mais tarde. Uma nova medida para o alto da cabeça e vocês tocam o chakra da coroa, que é o chakra número 12. Então, a distância de uma mão acima da cabeça marcará o seu 13º chakra, o fim desse sistema e o início do seguinte. A razão de chamarmos o 11º chakra de chakra 45 graus tem a ver com o modo como o 10º, o 11º e o 12º centros estão ligados à glândula pineal. Lembrem-se de quando falei sobre a glândula pineal como um olho? Bem, parece que quando a glândula pineal olha ou projeta energia para a glândula pituitária, ela produz a percepção do 3º olho. Existe uma outra linha de energia que se projeta da pineal para onde está localizado o 11º chakra. Essa se situa num ângulo de 45 graus, em média, da projeção da pituitária. Acredito que seja exatamente 45 graus, mas não posso prová-lo. Depois, existe outra projeção, que vai direto e para fora da coroa. Todos esses 3 últimos chakras concentram-se na glândula pineal ou projetam-se a partir dela. Eis aqui outra contradição entre os 2 sistemas de chakras. O sistema de 8 considera a pineal como chakra do qual se passa para o próximo mundo. No sistema de 13, esse chakra tem 3 pontos de acesso e tem meios de trabalhar com essa energia que são diferentes do simples sistema de 8. Outra observação interessante. No sistema de 8, o primeiro semitom encontram-se entre o coração universal e a garganta, som. Entretanto, o primeiro semitom no sistema de 13 localiza-se entre o coração universal, o amor por toda forma de vida em toda parte, e o coração pessoal, o amor por alguém ou alguma coisa. Está entre o 5º e o 6º chakra nesse sistema. Essa diferença entre a consciência crística e o amor pessoal da consciência humana é uma das áreas de compreensão mais importantes do trabalho espiritual e acontece de estar exatamente onde ocorre a mudança de direção. O próximo semitom acima, entre o 12º e o 13º chakra, também é um local decisivo, e esse novamente é diferente do sistema de 8. É um local decisivo porque é quando se passa de um mundo ou uma dimensão para outra. No entanto, os 2 semitons e os próprios chakras em si proporcionam as lições essenciais da vida. Um movimento diferente sobre a estrela tetaédrica. Parece como se o espírito tivesse descido que havia mais do que um caminho para mover-se pela estrela tetaédrica. Quando usamos o sistema de 8 chakras, é bem simples, mas ao usar o sistema de 13 chakras, o espírito torna-se muito mais complexo. Eu apresentaria uma maneira possível pela qual o espírito poderia mover-se pela estrela tetaédrica e ainda assim cumprir perfeitamente as exigências da realidade. Mas depois de observá-lo, decidi que provavelmente causaria mais confusão do que ajudaria.
Portanto, se vocês realmente quiserem saber, façam-no por si mesmos. Experimentem a visão de cima ou de baixo do tetraedro primeiro. Dica: um tetraedro dá apenas as teclas brancas e outro apenas as teclas pretas, sustenidos ou bemóis. Os 5 canais de luz em espirais. Os 2 sistemas de chakras vistos anteriormente mostram uma compreensão muito simplificada do sistema de chakras completo, que é realmente muito mais complexo do que foi apresentado até aqui. Embora tenhamos comentado sobre um canal ligando todos os chakras através do qual a energia flui, há na realidade 5 canais diferentes e 4 outros chakras associados a cada chakra principal. Eles estão dispostos em uma linha horizontal, a 90 graus da vertical. Veja na ilustração. E giram em incrementos de 90 graus à medida que sobem pela coluna central. 3 desses canais são primários, os 2 de fora e o central, e os 2 outros são secundários. Isso se relaciona aos 5 tipos diferentes de consciência humana, a que Totti se referiu no capítulo 9. Lembrem-se, a primeira, a terceira e a quinta são consciências de união, e a segunda e a quarta são consciências desarmônicas. Isso se relaciona posteriormente aos 5 sentidos e aos 5 sólidos platônicos, mas para simplificar não vamos prolongar o assunto. Antes de podermos discutir esses 5 canais, devemos falar sobre a luz. Compreendendo de que maneira a luz se move através do espaço, será mais fácil entender como o prana sobe por estes chakras. Todas as formas de energia têm uma única origem. Essa origem é o prana, ou chi, ou energia de força vital. Ele é a consciência propriamente dita, percepção, espírito. O espírito que começou a sua jornada no vazio, criando círculos e linhas imaginários. Estudar a luz é estudar os movimentos do espírito através da sua dança sagrada na natureza. Essa também foi feita pelo espírito. Estivemos estudando os movimentos do espírito, mas agora vamos ser mais específicos na nossa discussão. Vamos estudar primeiro a luz e depois voltaremos a essa discussão dos chakras. Faça-se a luz. Esse desenho simples é o mais importante que já fiz para a minha compreensão da realidade. Vocês se lembram de quando falei sobre o primeiro dia de Gênesis, que provavelmente parece ter sido uns 1000 anos atrás, em que saímos do vazio para o alto da primeira esfera? E de que quando chegamos ao alto e formamos a segunda esfera, formamos uma Vesica Piscis? Na Bíblia, depois do primeiro movimento de Deus sobre a face das águas, ele imediatamente disse: façam-se a luz. Lembram-se de que eu disse que lhes mostraria que a Vesica Piscis é a luz? Bem, a ilustração mostra as energias de uma Vesica Piscis. É muito mais complexo do que isso, mas isso é o bastante para mostrar a relação entre ela e a luz. Na ilustração, os círculos A e B atravessam os respectivos centros um do outro, formando uma Vesica Piscis, e ambos se encaixam perfeitamente dentro do círculo C. Essa Vesica Piscis é posteriormente delineada pelas linhas dentro dela, que formam 2 triângulos equiláteros. O comprimento C e a largura L desses 2 triângulos juntos formam uma cruz. Essa cruz é o fundamento da luz. Observem agora que esses 2 triângulos, na realidade, são 2 tetaedros em 3D, lado a lado. Imaginem 2 tetraedros sobre uma mesa, com os seus lados se tocando vistos de cima, totalmente visíveis e contendo perfeitamente dentro a Vesica Piscis, como mostra a ilustração. C é o comprimento da Vesica Piscis e L é a largura. Toda vez que a Vesica Piscis gira 90 graus, uma nova é criada. Vejam as cruzes menor e maior na ilustração. E o comprimento da menor torna-se a largura da maior. O desenho começa a criar a forma que se parece com o olho.
O desenho começa a criar a forma que se parece com um olho. Essa progressão pode continuar para sempre, movendo-se tanto para o centro como a partir dele. Essa é uma progressão geométrica de relações dentro da Vesica Piscis que identifica a planta da construção da luz baseada na raiz quadrada de 3. Conforme verão a seguir na ilustração, a luz se move exatamente dessa maneira. Quando eu apresentei esse curso muitos anos atrás, havia um determinado homem presente. Acho que não vou mencionar o nome dele, porque não sei se ele gostaria que o fizesse. Ele é considerado um dos 3 maiores especialistas em luz no mundo. É também uma das pessoas mais admiráveis do mundo. É um sujeito incrível. Quando saiu da faculdade, estava com 23 anos de idade. Martin Mirieta contratou-o, deu-lhe uma quantia enorme de dinheiro e uma grande equipe de cientistas. Disse apenas: faça o que quiser, não nos importa. Tamanha a competência dessa pessoa. Portanto, com esse dinheiro, ele estudou a luz. Uma das primeiras coisas que fez foi estudar os olhos, porque os olhos são os receptores da luz. Se vocês quiserem estudar alguma coisa na natureza, procurem os componentes, nesse caso a onda de luz, e o instrumento que recebe a onda de luz, o olho orgânico, porque um reflete o outro na sua constituição geométrica. Deve haver uma semelhança entre o olho e a onda de luz, e também nos seus movimentos. Se estiverem tentando construir um instrumento para receber alguma coisa, quanto mais se aproximado puderem duplicar o que estão recebendo, melhor poderão recebê-lo. Esse senhor descobriu, depois de estudar praticamente todos os tipos de olhos no planeta, que há 6 categorias, assim como os cristais. Existem 6 tipos diferentes de olhos no planeta Terra, e cada ser vivo dentro de um tipo tem semelhanças tanto geométricas quanto físicas com todos os outros seres vivos dessa categoria. Conheci esse cavalheiro quando ele participou de um dos meus cursos, e quando exibi essa imagem na tela, ele quase caiu da cadeira. Começou a ficar um pouco zangado e explicou por quê. Vejam, depois de todas as suas pesquisas, estudando e classificando tipos de olhos e estudos em campos correlatos, esse foi o desenho que ele chegou como fio comum entre todos os olhos. Foram assim que ele os classificara. A princípio, ele pensou que eu devia ter roubá-lo dele. Atualmente, ele sabe que eu simplesmente a recebi de Tote. Mas como vocês sabem, essa informação não pertence e nem pode pertencer a ninguém. Ele pertence a todos nós e está acessível a qualquer um que faça as perguntas certas. Ela está incrustada em todas as células de todos os seres vivos. Se observarmos os olhos de alguém, vemos ovais, mas o olho na realidade é redondo, é uma bola, uma esfera, e há uma lente em uma parte da superfície. Nessa ilustração, vocês podem ver a esfera redonda, a forma oval da Vesica Piscis e o círculo menor da íris. Vocês podem quase sentir a correção das geometrias ali com o seu hemisfério cerebral direito. No entanto, esse desenho do olho é muito mais do que simplesmente um desenho. Ele realmente mostra as formas geométricas da própria luz, porque eles são uma coisa só e a mesma coisa. As geometrias que criam todos os olhos e as geometrias de todo o espectro eletromagnético, incluindo a luz, são idênticas. Quando o Espírito de Deus fez o primeiro movimento de todos na Gênesis, criou a Vesica Piscis e imediatamente disse: façam-se a luz. Não foi coincidência que a luz tenha vindo primeiro. Uma onda de luz move-se conforme mostrado na ilustração. Assim, vocês podem ver claramente a relação entre a Vesica Piscis e a luz. Um componente elétrico move-se em uma onda senoidal sobre um eixo ao mesmo tempo que um componente magnético move-se a 90 graus em relação a ela, também em um padrão de onda senoidal. Simultaneamente, todo o padrão está girando em segmentos de 90 graus. Se observarem a ilustração, verão a geometria da luz. O eixo longo ou comprimento da Vesica Piscis
é o componente elétrico e o eixo curto ou largura é o componente magnético, e eles estão na razão da raiz quadrada de 3, um em relação ao outro. No capítulo 2, eu erroneamente disse que o comprimento e a largura de uma vésica Piscis estava na proporção áurea. Na realidade, eles estão relacionados a um dos números sagrados dos egípcios, a raiz quadrada de 3. Entretanto, quando olhamos para o padrão criado por duas vésicas Piscis a 90 graus uma da outra, dispostas na proporção áurea e no padrão da raiz quadrada de 3, torna-se óbvio que elas são exatamente semelhantes. Talvez a natureza esteja tentando duplicar a proporção áurea novamente, conforme faz com as séries de Fibonacci. Quando a luz flui em voltas de 90 graus, ela pode ser considerada geometricamente examinando-se como a vésica Piscis gira a 90 graus quando se move para dentro ou para fora da progressão. Se puderem ver isso, então compreenderão a geometria da luz nessa ilustração. As espirais na proporção áurea parecem muito próximas das espirais na raiz quadrada de 3 da vésica Piscis, mas observem que os retângulos nessa ilustração não se tocam realmente, como fazem em uma verdadeira vésica Piscis. Curiosamente, na ilustração, um desenho de uma verdadeira vésica Piscis é ao mesmo tempo a geometria dos olhos e da luz. É também a geometria de muitos outros seres vivos, como as folhas nessa ilustração. As folhas são criadas pela natureza para receber a luz para a fotossíntese. Nessas folhas vocês podem ver a mesma geometria que estava nessa ilustração, as espirais de luz. Agora vamos ver como o movimento da energia ao subir pelos chakras é semelhante ao movimento da luz. Repito que essas informações são para determinadas pessoas que as considerem essenciais e que, se desejarem pular ou simplesmente passar por alto esta parte, se parecer complicado demais, vocês podem, porque realmente só precisam das informações sobre os fluxos básicos de energia dos sistemas de 8 ou 13 chakras. A ilustração é uma imagem da luz ou energia, de como a luz espirala enquanto sobe pela coluna vertebral, assim como ela se move no espaço, excetuado que no espaço ela se expande continuamente. A ilustração mostra como se parece quando visto de cima. Agora vejamos o fluxo de energia. Há 5 canais por onde a energia ascende para os chakras. Esses 5 canais sobem espiralados através do corpo em uma de 2 maneiras, masculina ou feminina. A energia masculina espirala no sentido anti-horário e a feminina no sentido horário, vendo-se do centro do corpo. Vou precisar ser um tanto pitoresco para descrever esses 5 canais. Não há outra maneira de considerá-los. Se vocês estiverem embaixo de uma pessoa, olhando para os seus canais de energia sutil acima, na região genital, veriam 5 canais pelos quais a energia flui através da coluna vertebral. Existem ligações e aberturas muito especiais que aparecem na linha horizontal, a 90 graus em relação ao tubo que passa pelos pontos dos chakras. Essas aberturas são mostradas na parte inferior do diagrama. Essa está na base do tronco da pessoa, no períneo. Conforme dissemos, o períneo está localizado entre o ânus e a vagina na mulher e entre o ânus e o escroto nos homens. Nossa pequena porção de pele macia no períneo há, na realidade, uma abertura interna, embora não pode ser vista. Em pelo menos uma terapia corporal, quando se aplica pressão sobre o períneo, o dedo pode realmente mover-se por cerca de 5 centímetros para dentro do corpo da pessoa. O períneo é a abertura para o tubo central, no qual os chakras primários estão localizados. No entanto, há mais 4 aberturas e canais de energia, 2 de cada lado, como mostra a ilustração. Atrás do períneo há outra abertura, o ânus, que tem um fluxo de energia que espirala para cima, conforme mostrado no diagrama. E atrás do ânus há outro fluxo de energia,
O fluxo se origina embaixo do sacro, que tem a forma triangular na extremidade do cóccix. Esse ponto se alinha horizontalmente com o ânus e o períneo. A oscilação é muito mais larga a partir daqui, mostrada graficamente nessa ilustração, e tem um fluxo de energia mais potente do que o ânus. Na frente do períneo está a vagina nas mulheres, ou abertura dentro do escroto nos homens, onde o nível de energia é semelhante ao do ânus. Na frente desse há um fluxo de energia mais potente, que é semelhante em força ao da coluna vertebral. Esse se origina no clitóris nas mulheres ou no pênis nos homens e tem uma oscilação larga, conforme é mostrado na ilustração. Observando 5 canais na base do tronco, reparem que eles estão dispostos em linha reta, da frente para trás. Tudo relacionado a eles flui de trás para frente, com a exceção dos testículos masculinos, que estão lado a lado, mas colocados bem juntos. Essa exceção faz sentido quando virem o 5º chakra dentro em breve. A abertura para a vagina é uma vésica piscis, cuja orientação é da frente para trás. A abertura para o pênis também é uma vésica piscis, também orientada da frente para trás. O fluxo do 1º chakra em si é disposto de frente para trás, com a única exceção mencionada. Chegamos ao 2º chakra, girando a 90 graus, seja no sentido horário, mulheres, seja no sentido anti-horário, homens. A vida sempre tenta ajustar-se a essas energias naturais, e vocês podem ver que em muitos casos essas energias direcionais se ajustam às partes físicas do corpo. Na realidade, as partes do corpo se ajustam ao fluxo direcional dos chakras internos. No nível do 2º chakra sexual, as tubas uterinas estão localizadas para os lados, a 90 graus em relação à direção do 1º chakra, que é da frente para trás. Subindo em espiral, mais uma vez, chegamos ao 3º chakra e ao umbigo. Pense no cordão umbilical saindo na direção da frente para trás. À medida que subimos em espiral para o 4º chakra, o plexo solar, ele tem a forma semelhante à de uma vésica piscis e é orientado de lado a lado, a 90 graus em relação ao 3º chakra. Mais uma rotação nos leva ao externo logo acima, onde veremos algo diferente de tudo abaixo, a não ser talvez do 1º chakra. Essa diferença pode ser vista quando se observa o padrão giratório. A ilustração é uma visão de cima da cabeça de uma pessoa que está de frente para o alto da página. Quando começamos essa subida em espiral pela espinha, a energia do 1º chakra está voltada para a frente, o alto da página. Essa ilustra, digamos que ela gire no sentido anti-horário. Para ilustrar, digamos que ela gire no sentido anti-horário, mostrados por setas. Quando ela chega ao 2º chakra, 2, a sua rotação se volta para a esquerda. No 3º chakra, 3, ela se volta para trás, ou a base da página. No 4º chakra, 4, o plexo solar, ela se volta para a direita. E quando ela sobe em espiral para o externo, o chakra do coração inferior, 5, ela retornou à sua direção original, voltada para a frente novamente. Portanto, o chakra do coração é diferente porque ela conhece o padrão inteiro. A energia percorreu um círculo completo de 360 graus. Isso também acontece com uma curva de onda senoidal ou uma onda de luz. Vejam, ela tem 5 lugares até completar-se. No chakra do coração inferior, onde o ciclo se completa, encontramos as energias tanto da frente para trás quanto de lado a lado. Ela fez uma cruz nesse lugar muito especial. Os egípcios achavam que esse era um dos centros mais importantes do corpo. É o lugar da integridade, onde vivenciamos o nosso amor por Deus. Nesse centro, vêm-se os peitos voltados da frente para trás em profundidade, mais dispostos lado a lado. Ambas as direções acontecem simultaneamente.
o que também vemos nos testículos, no primeiro chakra, que é o mesmo ponto sobre o círculo. A energia sexual egípcia e o orgasmo. Aqui nos desviaremos um pouco do assunto para discutir um assunto formidável, a importância da energia sexual e o organismo humano. No Egito Antigo, acreditavam-se que o orgasmo fosse a chave para a vida eterna e que estivesse intimamente ligado ao quinto chakra. Primeiramente, vamos explicar o vínculo com a vida eterna. Atualmente, quando os seres humanos experimentavam a energia sexual e o orgasmo, há pouca preocupação com o que acontece com a energia quando ela é liberada. A maioria das pessoas em todo o mundo ignora o que acontece com a energia sexual depois que sentem um orgasmo. Normalmente, a energia sobe pela coluna vertebral e sai pela parte superior da cabeça diretamente para o 8º ou 13º chakra. Em alguns casos raros, a energia sexual é liberada para baixo da coluna vertebral, para o centro oculto abaixo dos pés, o ponto oposto ao de cima da cabeça. Tanto no caso como no outro, a energia sexual, a energia da força vital concentrada, é dissipada e se perde. É como descarregar uma bateria por meio de um fio aterrado no chão. A energia sai toda da bateria, perde-se para sempre. É isso que todos os sistemas tântricos do mundo de que tenho notícias acreditam. Que o orgasmo aproxima um pouco mais a pessoa da morte, porque ela perde a sua energia da força vital no orgasmo. Mas os egípcios descobriram muito tempo atrás que isso não precisa ser assim. É por essa razão que os sistemas tântricos hindus e tibetano pedem que o homem evite ejacular. Para tanto, eles falam sobre uns tubos minúsculos invisíveis por onde o esperma sai para os centros superiores quando o aluno aprende a controlar o orgasmo. Esses dois sistemas e mais o sistema tântrico taoísta chinês estão todos basicamente preocupados com o fluxo de energia sexual, às vezes chamados de correntes sexuais. Eles estão basicamente preocupados com o que acontece quando a energia sexual se move antes do orgasmo, mas todos têm opiniões inteiramente diferentes sobre essa energia em comparação aos egípcios. Os egípcios acreditavam que o orgasmo é saudável e necessário, mas que as correntes de energia sexual devem ser controladas por meio de um procedimento profundamente esotérico que é diferente de todos os outros sistemas. Eles acreditavam que se essa energia fosse controlada, o orgasmo humano se tornaria uma fonte de infinita energia prânica que não é perdida. Eles acreditam que todo Merkaba, o corpo de luz, se beneficia dessa liberação sexual que, sob as condições certas, o orgasmo leva diretamente à vida eterna, e que a Anki é a chave. O que a Anki tem a ver com a energia sexual? É complicado explicar, mas procurarei ir bem devagar. Para ver o que os egípcios levaram milhares de anos para entender, vamos começar com o quinto chakra. Vocês podem ver a partir do que foi dito na parte anterior que o quinto chakra é o primeiro lugar onde o sistema giratório dos chakras retornam ao círculo completo. Esse é o primeiro chakra que tem as energias tanto da frente para trás quanto da esquerda para a direita. Se pudessem ver essa energia de cima, ele se parecia com isso. Se puderem ver essas energias em um humano de frente, elas se pareceriam com isso. Observem que ambos os exemplos acima são símbolos cristãos. Entretanto, se pudessem ver a mesma energia do lado de um ser humano, elas pareciam diferentes do que esperariam. Há um outro tubo por onde a energia flui, ali que os egípcios descobriram a partir de suas conversas com a fraternidade Tati, embaixo da grande pirâmide. Essa informação vem direto dos antigos Atlantes. De lado, é assim que ela aparece, o campo de energia do ser humano associado ao quinto chakra. Acho muito interessante que os cristãos devam ter entendido isso uma vez,
pois nos hábitos de muitos padres cristãos, em determinadas épocas do ano, que são normalmente associadas à ressurreição, vocês podem ver o seguinte símbolo. Esse símbolo mostra todas as 3 visões, a de cima, a de frente e a de lado de uma vez só. Acredito que os cristãos omitiram a volta completa da Ankh para não mostrar um vínculo com a antiga religião egípcia, mas óbvio que eles sabiam. Agora que vocês sabem que essa Ankh, condutora de energia, está localizada no campo energético humano, serão capazes de entender as razões para a conduta sexual dos egípcios. Deixem-me explicar sobre a Ankh antes de falar sobre as suas relações com a energia sexual. Quando percorri os museus no Egito, observei pessoalmente mais de 200 bastões egípcios. Na maioria das vezes, esses bastões eram feitos de madeira, embora às vezes fossem usados outros materiais. Eles tinham um afinador em forma de forquilha na extremidade inferior e na extremidade superior podiam ser encaixados 4 tipos diferentes de instrumentos. A terminação a 45 graus, que é usada na própria experiência da ressurreição, é mencionada no capítulo 5, mas na verdade não discutimos a Ankh. Essa terminação é impressionante. Quando o afinador vibra na extremidade inferior, essa energia normalmente se dissipa muito rapidamente. Mas se a Ankh for colocada na extremidade superior, a energia parece dobrar-se sobre si mesma em direção ao bastão, descendo de volta ao bastão, e dessa maneira a energia é conservada. Estive na Holanda uns 2 anos atrás e lá algumas pessoas haviam feito muitos bastões de cobre com um afinador de forquilha de alta qualidade na parte de baixo e uma terminação com rosca na parte de cima, de modo que podiam ser parafusadas diversas terminações ali. Fiz uma experiência com esse bastão. Usando sem a peça de cima, vibrei o afinador da forquilha e marquei por quanto tempo ele permanecia vibrando. Depois parafusei a Ankh e vibrei o afinador novamente. Com a Ankh em cima, o bastão vibrou quase 3 vezes mais. Esse é o segredo porque os egípcios executavam as práticas sexuais especiais que vamos explicar em seguida. Eles descobriram que se tivessem um orgasmo e deixassem a energia sair por cima ou por baixo da coluna vertebral, ela se perderia. Mas se a energia sexual fosse guiada pela consciência para passar pela Ankh condutora, ela voltaria pela coluna e continuaria a ressoar e vibrar. A energia da força vital não se perderia. Na prática, a energia parece aumentar. Pode-se ficar falando nisso o dia inteiro, mas basta tentar uma vez só para entender. Entretanto, não é fácil fazê-lo em um teste apenas. Das primeiras vezes, a energia sexual geralmente vai passar em disparada pelo ponto do 5º chakra e continuar subindo até sair do corpo. Portanto, isso requer prática. Depois que aprende, duvido muito que alguma outra vez vocês vão querer ter um orgasmo de maneira diferente. É muito intenso e parece bom demais. Depois que o seu corpo se lembra da sensação, é muito pouco provável que reverta ao estágio antigo. As 64 configurações de personalidades sexuais. Depois de experimentarem o que vou comentar agora, poderão adaptá-lo ligeiramente para atender às suas necessidades. Vou começar explicando as práticas sexuais básicas dos antigos egípcios, conforme Toth me contou. Do ponto de vista moderno, é difícil de acreditar como o método deles pudesse ser tão complexo e intrincado. Antes de tudo, eles não reconheciam apenas 2 polaridades sexuais, mas 64 polaridades sexuais completamente diferentes. Não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas discorrer sobre o padrão simples. Esse padrão foi copiado de uma molécula de DNA humano e dos 64 códons. Eles consideram 4 padrões sexuais básicos: masculino, feminino, bissexual e neutro.
Esses eram decompostos em seguidas em polaridades: masculino, heterossexual masculino e homossexual masculino, feminino, heterossexual feminino e homossexual feminino, e bissexual, corpo masculino e corpo feminino, e o neutro, corpo masculino neutro e corpo feminino neutro. Assim, resultam 8 padrões sexuais primários. Novamente, o que vou dizer agora está fora do conhecimento humano normal. Os egípcios não os viam no nosso corpo simplesmente. Eles percebiam e identificavam 8 personalidades completamente separadas. Todas as 8 personalidades estão diretamente relacionadas a 8 células originais, que compõem os 8 circuitos elétricos que levam aos 8 chakras primários, que são a base das 8 pontas da estrela tetaédrica ao redor do corpo. Quando o espírito vem à Terra pela primeira vez, ele dispõe os tetaedros ao redor do corpo de maneira que sejam masculino ou feminino. A personalidade que surge é a primeira. No segundo período da vida, o espírito normalmente dispõe os tetaedros no sexo oposto ao do primeiro período de vida. O espírito continuará a escolher uma ponta diferente da estrela tetaédrica para voltar para frente até que todas as 8 pontas e todas as 8 personalidades tenham passado pela vida na Terra. Depois dos primeiros 8 períodos de vida, normalmente o espírito escolhe um ritmo que mantém o equilíbrio sexual durante os seus períodos de vida na Terra. Um exemplo seria escolher 3 períodos de vida masculinos, seguidos por 3 períodos de vida femininos. Depois, continuar nesse padrão. O ritmo poderia ser quase tudo o que o espírito escolhe. O que acontece em quase todos os casos é que o espírito gosta de uma das 2 personalidades, masculina e feminina, mais do que das outras, e a usa com mais frequência. O resultado é que uma personalidade masculina e uma feminina tornam-se dominantes, como um avô, uma avó das outras 6. Então, há uma ligeiramente mais jovem, equivalente a uma pessoa na meia-idade. Em seguida, há uma ainda mais jovem, que estaria no final da casa dos 20 ou início dos 30. Finalmente, há uma que raramente é usada e é com uma adolescente. O mesmo se aplica a ambos os sexos. Essas 8 personalidades juntas constituem um complexo total da personalidade do espírito que vem pela primeira vez à Terra. Os antigos egípcios combinavam os 8 modos sexuais primários e as 8 personalidades para criar as 64 configurações de personalidades sexuais associadas ao Tantra egípcio. Não somos capazes de atuar nesse campo neste momento. Esse é um assunto fascinante que requer muitos anos para ser dominado. Os egípcios levavam 12 anos para passar por cada uma das configurações de personalidades sexuais, resultando em uma pessoa que tem uma grande sabedoria e compreensão da vida. Ao fim desse treinamento, o aluno teria uma conferência com todas as 8 personalidades, conscientes ao mesmo tempo para passar para a sabedoria do avô-avó as personalidades mais jovens. Instruções para o orgasmo. Eis aqui exatamente como alcançar o anqueamento associado ao orgasmo humano. O que quer que façam sexualmente antes do orgasmo é inteiramente da sua conta. Não estou aqui para julgar ninguém, e definitivamente os egípcios não o fariam, uma vez que eles acreditam em conhecer todos os 64 modos sexuais antes de entrar na Câmara do Rei para ascender ao próximo nível da consciência. Essa é a ideia deles, mas é importante saber que isso é necessário. Vocês podem alcançar o próximo nível da consciência sem conhecer essas informações. Entretanto, no ponto de vista deles, a ideia do anqueamento é da maior importância para alcançar a vida eterna. Vocês terão de decidir por si mesmos
se isso é algo que desejam praticar. 1. No instante em que sentirem a energia sexual prestes a subir pela coluna vertebral, inspirem bem profundamente, enchendo os pulmões cerca de 9/10 do total, então prenda a respiração. 2. Deixem a energia sexual do orgasmo subir pela coluna, mas no momento em que ela chegar ao 5º chakra, com a sua força de vontade, vocês devem fazer a energia sexual dar uma guinada de 90 graus para fora da parte de trás do corpo. Ela então irá automaticamente continuar dentro do tubo da Ankh. Ela irá lentamente voltar-se até passar exatamente atrás do 8º ou 13º chakra a uma mão de comprimento acima da cabeça, em 90 graus em relação à vertical. Então ela continuará a fazer a curva até retornar ao 5º chakra de onde partiu. Geralmente a sua velocidade diminui quando ela se aproxima desse ponto de origem. Se puderem ver a energia, ela chega a ficar muito intensa. Quando ela se aproxima do 5º chakra, vindo da frente do corpo, às vezes há um tremendo choque quando ela se conecta com esse chakra. Tudo isso acontece enquanto se está com a respiração presa. 3. No instante em que a energia sexual se conecta com a fonte, acabem de completar a inspiração. Vocês tinham enchido os pulmões com 9/10 da sua capacidade. Portanto, agora encham-nos o mais completamente que puderem. 4. Agora expirem muito, muito lentamente. A energia sexual continuará correndo pelo canal da Ankh, enquanto estiverem expirando. Quando chegarem ao fim do seu fôlego, vocês continuarão a respirar muito profundamente, mas nesse momento acontece uma mudança. 5. Nesse ponto, continuem a inspirar fundo, enchendo totalmente os pulmões, mas instantaneamente considerem a energia sexual como prana, vindo dos 2 polos e encontrando-se no seu 5º chakra como antes. Estejam conscientes de todo o seu Merkaba e sintam essa energia irradiar para dentro e por todo o seu corpo de luz. Permitam que essa energia também atinja os níveis mais físicos profundos da sua estrutura corpórea, chegando até o próprio nível celular. Sintam todas as células tornando-se rejuvenescidas por essa energia da força vital. Sintam como essa bela energia envolve todo o seu ser e leva a saúde para o seu corpo, para a sua mente e para o seu coração. 6. Continuem a respirar profundamente até sentirem o relaxamento começar a se espalhar por todo o seu corpo. Então, relaxem a respiração até o ritmo normal. 7. Se possível, permitam-se relaxar completamente ou até mesmo adormecer por um tempo depois. Se isso for praticado por até mesmo uma semana, acredito que vocês mais do que compreenderão. Se for praticado continuamente, começará a curar e fortalecer os seus corpos mentais, emocional e físico. Também dará uma grande força e poder ao seu corpo de luz. Se não lhes parecer bem por alguma razão, não pratiquem. No próximo vídeo continuaremos com o tópico Além do 5º chakra.